Fala família, como é que vocês estão? Beleza, certinho? Servidos? Vamos para mais uma aula. Hoje a aula novamente é bem específica, uma aula bem prática. Envolve inclusive uma atualização legislativa que teve aí recentemente, tá? Com a Lei 14.365 de 2022, uma atualização do CPC e também em outros diplomas normativos, tá? O Estatuto aí da Ordem e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma decisão do STJ que saiu no informativo 739 agora de junho, início de junho, acho que foi dia 3 ou 4 de junho, tá? Que também envolve essa questão e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o tema de hoje da aula é a respeito de como calcular sucumbência recíproca. E eu já botei aqui na tela para você, ó, vem comigo. Os artigos, os dispositivos, na verdade, né, porque é um artigo só, é o artigo 85, parágrafo 2º e parágrafo 8º, que a gente basicamente vai discutir e é o que você precisa saber na prática. Por quê? Quando a gente fala de honorários, a gente basicamente foca no 85, parágrafo 2º, que estabelece a regra geral. Beleza, pessoal? Que estabelece a regra geral. E qual é essa regra geral? É um percentual de 10 a 20% previsto no CPC, que o juiz simplesmente vai analisar ali, a depender da complexidade da causa, a depender do tamanho da atuação do advogado, né, da dificuldade, ele vai atribuir ali um percentual de no mínimo 10, não pode ser menos do que 10, e no máximo 20, não pode ser acima de 20, para os honorários sucumbenciais, beleza? Que são aqueles honorários pagos pela parte que perdeu ao advogado da parte que ganhou, beleza? Esses termos aí vocês estão já carecas de saber. O que vocês não sabem, talvez, e é o que eu vou comentar aqui com vocês agora, é sobre essa posição da STJ quanto à base de cálculo para quando há sucumbência recíproca, beleza? Então, já que a discussão é sobre base de cálculo, vamos olhar para cá para vocês verem qual é a regra da base de cálculo. Esses valores de 10 a 20%, eles incidem, via de regra, sobre o valor da condenação. Beleza, pessoal? Sobre o valor da condenação. Então, se a ação for julgada procedente, condenando o réu a pagar 50 mil reais, o valor da sucumbência vai ser de 10 a 20% de 50 mil. Beleza? Porque houve uma condenação. Só que nem todas as ações são condenatórias. Nem todas as ações levam, ao final, a uma condenação. Então, eu passo para a segunda base de cálculo, que eu vou chamar aqui de PEO, que é o proveito econômico obtido pela parte, beleza? Às vezes não há uma condenação propriamente dita, mas a parte auferiu algum proveito econômico com aquela causa. Por exemplo, se o autor ajuiza uma ação pedindo a condenação do réu em 30 mil reais e o juiz julga improcedente, olha isso, hein? E o juiz julga improcedente a ação. Isso significa que o autor perdeu. O autor perdeu. O réu ganhou. Só que não houve nenhuma condenação aqui, concorda? Só que o réu deixou de perder 30 mil reais, porque ele estava sendo acusado de um suposto ato violador de um direito do autor, passível de indenização lá na faixa de 30 mil reais, que era o que o autor estava pedindo. Se tudo desse certo para o autor, o réu seria obrigado a pagar 30 mil reais. Só que tudo deu certo para o réu, porque o juiz julgou improcedente a ação. Então o réu deixou de perder 30 mil reais. Logo, 30 mil reais é o proveito econômico obtido pelo réu. Logo, a sucumbência nesse caso vai ser de 10 a 20% desse proveito econômico obtido pelo réu. Beleza? E a terceira base de cálculo, para quando não houver condenação e não houver nenhum proveito econômico ali auferido, no caso concreto, é o valor da causa. Beleza? O valor da causa, o valor atualizado da causa. Beleza? O valor atualizado da causa. Porque nem toda ação vai ter condenação. Nem toda ação vai ter
um proveito econômico ali, né, apurado na prática, mas toda ação tem um valor de causa. E é aqui que mora o problema. Por quê? Porque dependendo do valor da causa, eu não vou aplicar esse percentual de 10 a 20%. Porque o parágrafo 8º, e aí a gente já vai entrar aqui na análise desse segundo dispositivo, o parágrafo 8º diz o seguinte: toda vez que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou seja, for um proveito econômico baixo, e o valor da causa também for um valor irrisório, um valor baixo, o juiz não vai obedecer à regra geral do 85, parágrafo 2º, aplicando ali a sucumbência de 10 a 20%, não. Ele vai aplicar a sucumbência por apreciação equitativa. E essa apreciação equitativa, ela parte de um juízo de valor do juiz, né? A partir das regras forenses ali, da experiência dele, da vivência prática, né? A depender da atuação do advogado, do grau de complexidade da causa, ele vai fixar ali um valor que ele entender que seja justo e razoável a título de sucumbência para o advogado da parte vencedora, beleza? Então vocês percebem aqui que esse parágrafo 8º, deixa eu pintar de vermelhinho aqui, é uma exceção. É uma exceção. A gente, por regra, aplica o parágrafo 2º, beleza? Porque geralmente as ações possuem uma condenação, ou possuem um proveito econômico aqui, ou ainda que não haja nenhum nem outro, o valor da causa é um valor razoável, né? Pensa, por exemplo, uma ação de despejo. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Vem comigo. Eu não sei se eu vou sair da tela, mas não tem problema se eu sair também não, olha só. Essa lei aqui é a lei de locações, beleza? É a lei de locações. Eu vou vir aqui no artigo... Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui onde que estava. Ó, dos procedimentos. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único, nas ações de despejo, ou seja, quando de alguma forma o locador quer tirar o locatário para encerrar aquele contrato de locação, nas ações de despejo, e além de outras também, observar-se-á o seguinte: 3, olha aqui comigo, ó, 3, o valor da causa corresponderá a 12 vezes o valor do aluguel, 12 meses de aluguel. Então o cara vai entrar com uma ação de despejo para, ao final, obter um despejo. Despejo tem natureza condenatória? Não. Tem algum proveito econômico aqui auferido pela parte vencedora? Não. Mas tem um valor da causa. Concorda? E qual é o valor da causa? 12 meses do valor do aluguel. Vamos supor que o aluguel aqui seja de R$1.000. 12 vezes 1.000, 12 mil. Não é um valor irrisório, é um valor grande. Então, nesse caso, o juiz vai seguir a regra, beleza? Lá do parágrafo 2º, estabelecendo uma sucumbência entre 10% e 20% do valor da causa atualizado, né? R$12.000, mais a correção monetária ali e tudo mais. Beleza? Só que, dependendo da ação, o valor da causa é irrisório, porque não existe propriamente um valor da causa, né? E a gente atribui ali um valor para meramente efeitos fiscais, como, por exemplo, Perdão, pessoal. Uma ação de guarda. Pensa numa ação de guarda ou numa ação de autorização de viagem de menor. Não tem um valor da causa propriamente dito. Então a gente estabelece ali como regra, né, na prática forense, um valor de R$1.000 da causa. R$1.000 é um valor irrisório. É um valor irrisório. Então, nesse caso, havendo condenação, o juiz vai fixar a sucumbência por apreciação equitativa em razão do valor da causa ser um valor irrisório. Perceba, e aí já entrando na atualização legislativa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, parágrafo 8º-A, incluído pela Lei 14.365 de 2022, eu quero que vocês entendam o seguinte: antes dessa atualização legislativa, a apreciação equitativa ela tinha um caráter muito subjetivo, concorda? Diferente da regra. A regra não, é um caráter objetivo, é 10 a 20% de uma dessas bases de cálculo aqui. Inclusive o STJ já disse que essa base de cálculo vai ter que obedecer uma ordem prioritária. Primeiro eu vou analisar se tem condenação. Se tiver condenação, é essa base de cálculo sobre a condenação. Se não tiver condenação, vou analisar o proveito econômico. E só a partir de então, se não houver nenhum nem outro, que eu vou analisar o valor da causa. Beleza? Eu vou analisar o valor da causa. O STJ já falou isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, informativo, ó.
Vê se vocês conseguem ver aí. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Ó. A jurisprudência da STJ, à luz da previsão contida no 85.2, dispõe que a fixação dos honorários de sucumbência, né, subentende-se aqui, deve seguir a ordem de preferência. Primeiro, quando houver condenação, fixados entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Dessa o quê? Condenação. Não havendo condenação, serão fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa. Beleza? E aqui, terceiro, se não houver condenação ou nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou até mesmo o valor da causa for muito baixo, aí a gente aplica a apreciação equitativa do parágrafo 8º. Beleza? Essa aqui é uma decisão que saiu no informativo 739 da STJ e que eu quero comentar para vocês a respeito dessa situação. Mas, antes de tudo, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: percebe que antes, né, de eu comentar a respeito dessa atualização legislativa, essa apreciação equitativa da sucumbência, ela tinha um caráter subjetivo? Porque não tem previsão nenhuma na lei a respeito de percentuais. É o juiz que, a partir da sua experiência, da sua vivência prática, vai estabelecer ali um valor de honorários sucumbenciais para o advogado do vencedor, justamente porque a base de cálculo é um valor irrisório ou até mesmo não existe. Beleza? Só que veio a atualização legislativa e tornou essa apreciação equitativa, deixa eu botar aqui no CPC, tornou essa apreciação equitativa algo mais objetivo. Vê se vocês concordam comigo. Ó. Parágrafo 8º-A do CPC. Na hipótese do parágrafo 8º, ou seja, para fim de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar 2 pontos, né? Deveria ter até 2 pontos ali, se for. Claro que não, mas só para vocês entenderem. 2 pontos. Deve observar o quê? Os valores recomendados pela seccional da OAB a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º desse artigo. Esse parágrafo 2º aqui é justamente a regra que a gente está vendo aqui. Ó. Tá vendo? É justamente essa regra. São justamente esses 10% aqui. Ó. Então, perceba. O juiz vai analisar, vai observar os valores recomendados pela seccional da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando o que for maior. Olha que interessante, pessoal. Agora, essa apreciação equitativa do juiz já tem um aspecto mais objetivo. O juiz vai analisar 2 parâmetros e vai aplicar aquilo que for maior para a gente. Pensa, por exemplo, numa ação de guarda, né, que eventualmente não tem aí um valor da causa pré-estabelecido, o valor seria irrisório, 10% de R$1.000, se fosse o valor da causa dessa ação de guarda, daria R$100. Mas se você abrir lá, ó, a tabela da seccional da OAB, a título de honorários advocatícios para uma ação de guarda, provavelmente vai constar lá R$4.000, R$5.000. E aí, sopesando esses valores, o juiz tem que aplicar aquilo que for maior. Nesse caso, o juiz aplicaria o valor que está previsto lá na tabela da OAB, beleza? A tabela da OAB é essa aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Vou entrar aqui na OAB do Rio de Janeiro e aqui no cantinho fica escrito, ó, tabela de honorários. Aí tem aqui a tabela de maio de 2022. Se eu botar guarda aqui, você vai ver, ó, tutela e guarda de menores, valor de R$4.000, se for em juízo. Tá vendo? R$4.000 se for em juízo. Então, seria mais ou menos essa análise aqui que o juiz faria. Viria aqui nessa tabela de honorários, a depender do estado, e vai ver qual o valor mínimo de honorários estabelecidos pela seccional da OAB. E vai comparar esse valor junto com esses 10% aqui. E vai ver qual que é maior. O que for maior, ele vai aplicar. Beleza? Olha que interessante, né? Agora, olha que bacana. Olha que bacana. Essa decisão do STJ, que diz o seguinte: verificada a existência de sucumbência recíproca, que é justamente o que a gente vai falar aqui na aula, e esse é o filé mignon da aula de hoje. Os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos de forma adequada e proporcional, levando em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros do 85, parágrafo 2º, que é a regra. Olha o que ele fala aqui, ó. Não se mostra adequado
para fim de fixação dos honorários sucumbenciais, aferir o proveito econômico obtido por embargante com lastro no valor da condenação imposta contra si. Não se mostra adequado. Em verdade, o montante que melhor reflete o êxito obtido por seus advogados é aquele que corresponde ao que a parte deixou de perder com a demanda condenatória. Então, olha o seguinte, o que o STJ fez aqui? Deixa eu só mostrar para vocês. Ó. Vou subir aqui um pouquinho para mostrar para vocês o que o STJ fez. O juízo de primeiro grau, ele falou o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Ó. O juízo de primeiro grau, ele falou o seguinte. Condeno as partes em 10% do valor da condenação e divido 50% para cada um, já que houve sucumbência recíproca. Isso foi o juízo de primeiro grau. A condenação, para vocês terem uma noção, nesse processo, foi de 270 mil. Deixa eu ver água aqui. Foi de 270 mil. Então, 10% daria 27. O juiz condenou metade para cada parte. Metade para o autor e metade para o réu, já que houve uma sucumbência recíproca. Só que o STJ falou o seguinte, está errado. Não é assim que eu vou calcular a sucumbência recíproca. Porque na sucumbência recíproca as bases de cálculo são diferentes. Na sucumbência recíproca, portanto, agora já falando o que o STJ delimitou, o STJ falou o seguinte, ó, em relação, quando houver condenação, porque nesse caso houve condenação, em relação ao autor que ganhou o processo, porque ele conseguiu a condenação do réu, a sucumbência aqui vai ser sobre o valor da condenação. Qual foi o valor da condenação? 270 mil. Vezes 10% vai ser igual a 27 mil. Então, 27 mil é o valor que o réu tem que pagar para os advogados do autor a título de honorários sucumbenciais. Só que o autor também perdeu. Sabe por que o autor perdeu? Se vocês forem ler esse julgado aqui que eu vou deixar para vocês, ó, esse julgado aqui do informativo 739, ó, embargos de declaração no agravo interno, nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, 1553027 do Rio de Janeiro, beleza? Se vocês abrirem esse julgado aqui e derem uma olhada, vocês vão perceber o seguinte, pessoal. O valor que o autor entrou com a ação, só para vocês terem uma noção, era de 1,2 milhões. 1.200.000. Só que no final a condenação só foi em 270, como eu mostrei aqui para vocês. Ó. Então houve uma procedência parcial. No caso aqui não foi, o autor não decaiu em parte mínima do pedido, porque ele pediu 1.200.000 e só ganhou 270. Então houve de fato uma sucumbência recíproca. O que o STJ falou? O autor, embora ganhando a ação, vai ter que pagar a sucumbência para o réu, naturalmente, porque houve sucumbência recíproca. Só que a sucumbência do autor, ela não vai ter por base de cálculo o valor da condenação, não. Não vai ter por base o valor de cálculo, não vai ter por base de cálculo o valor da condenação, não. Vai ter por base de cálculo justamente a diferença daquilo que foi pedido na inicial, 1.200.000, e daquilo que foi julgado procedente, 270 mil. No caso aqui, eu já apurei a diferença, vai dar 910. 910? Acho que é. Não, peraí. 910 foi uma outra conta que eu fiz. 910 foi uma outra conta que eu fiz. Vai dar 800... Ih, gente, tô ruim pra cacete de conta, hein? Olha. 1.200.000 menos 270. 930, porra. 930. Porra, 930 mil é justamente a diferença. E acredite se quiser. É sobre esse valor de 930 mil que vai incidir os 10% de sucumbência contra o autor, que no caso aqui vai dar 93 mil reais. Então o réu que perdeu o processo vai ter que pagar 27 mil reais aos advogados do autor a título de sucumbência, beleza? E o autor vai ter que pagar para os advogados do réu 93 mil reais a título de sucumbência, porque a base de cálculo nesse caso não é sobre a condenação. Sobre a condenação é a base de cálculo do réu, beleza? Do autor, a base de cálculo é sobre o proveito econômico obtido pelo réu. Qual foi o proveito econômico obtido pelo réu? Justamente aquilo que ele deixou de perder.
Perdão, é o que o STJ botou, inclusive, aqui no julgado. Ó. Em verdade, o montante que melhor reflete o êxito obtido por seus advogados, pelos advogados dos réus, é aquele que corresponde ao que a parte deixou de perder com a demanda condenatória. Ele poderia ser condenado em 1.200.000, mas foi condenado só em 270. Então, ele deixou de perder 930 mil. Então, esse foi o benefício econômico oferido pelo réu, o valor que ele deixou de perder. E é sobre esse valor, essa base de cálculo, que incide a sucumbência do autor, beleza? Olha que perigo, né, gente? Olha que perigo você ajuizar uma demanda com um valor tão grande aqui como esse, de 1.200.000, sem ter certeza efetivamente se o teu cliente tem direito a isso. Porque se julgar com um valor menor, pode dar sucumbência recíproca e você ser forçado aqui, ó, a pagar quase, porra, no caso aqui foi quase 100 mil reais só de sucumbência. Né? Olha o prejuízo que tu está dando para o teu cliente. Né? Então, fica essa dica aí, tá, pessoal? Sobre a base de cálculo distinta no caso de sucumbência recíproca, tá? Fica ligado. Não é a mesma base de cálculo. Pega essa jurisprudência aí recente da STJ e já aplica aí nos casos de vocês e não deixa passar batido não se eventualmente o juiz comer mosca, beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima.